São 11 horas e 11 minutos. Nós já falamos hoje aqui sobre o fundo eleitoral, né? E eu vou receber agora o advogado Gabriel Quintanilha. Doutor, muito bom dia. Como é que o senhor vê a declaração do presidente vetar o valor do fundão, porém agora já tem informação que ele já aceitou de 2 para 4 milhões. É uma mudança estratégica ou o senhor acha que essa votação ela foi legal? Bom, esse fundão eleitoral, ele é um absurdo no momento em que nós vivemos. A pandemia trouxe despesas públicas enormes para a União, estados e municípios, e nesse momento em que há uma perda de arrecadação, a adoção de um fundo eleitoral próximo de 5 bilhões de reais é um assinte, é realmente um descaso com a sociedade, é um descaso com o cidadão, e efetivamente esse fundo eleitoral ele deveria ter passado por um debate muito mais extenso. A Constituição garante que haja um debate sobre toda e qualquer alteração. E no caso especificamente, o que foi utilizado foi a votação da LDO, que normalmente é uma votação extremamente burocrática, simplificada e que é feita anualmente para que fosse aprovado um aumento de despesa tão significativo. Portanto, eu vejo com clareza que houve uma falta de debate, houve uma falta importante de proposições dos partidos e dos congressistas sobre essa alteração que foi realmente muito relevante e eu diria até que bastante ilegal e até mesmo inconstitucional. Doutor, bom dia. Mariana Fante falando. Era justamente sobre essa ilegalidade e inconstitucionalidade que eu gostaria de questionar o senhor. Porque os deputados e o senador, né, que entraram com o mandato para que caísse, para que fosse vetado essa aprovação desse fundão no Congresso, alegaram justamente isso, que não houve tempo hábil que uma discussão tão importante, tão relevante para a sociedade como um todo, fosse discutida. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais dos meandros jurídicos para que nós entendêssemos o que embasa ou não esses parlamentares. A Constituição, ela prevê que todo e qualquer debate legislativo, toda e qualquer alteração, principalmente que impacte no orçamento público e na efetivação de novas despesas, deve ser debatida exaustivamente dentro do Congresso Nacional. No caso, o que aconteceu foi simplesmente uma propositura de aumento de despesa pública em uma votação simplificada, uma votação direta, onde não houve nenhum debate, violando o disposto no artigo 64 e 65 da Constituição. Portanto, a ausência desse debate, a ausência de discussão sobre esse aumento estratosférico do fundo eleitoral realmente merece ser revista. E hoje a ação proposta está com a relatoria do ministro Cássio Nunes e esperamos, né, que realmente haja, nesse caso especificamente, uma atuação séria do STF, como o órgão que deve resguardar a Constituição Federal. Porque, efetivamente, ela foi violada numa aprovação de um aumento de despesa sem que houvesse o debate pelos congressistas. Gabriel, eu fico aqui me questionando sobre o papel do parlamentar nesse cenário político. E como o senhor falou, né, e a gente já ouviu várias vezes, o deputado, ele desrespeitou a Constituição, os senadores votaram de forma ilegal e irresponsável isso. Aí eu pergunto, é falta de conhecimento jurídico? Os parlamentares não estão bem assessorados? Ou isso é feito de forma intencional e tentam empurrar por goela abaixo? Olha, é óbvio que os nossos congressistas, a grande maioria deles, principalmente, não tem uma formação jurídica forte, sedimentada. Mas nós temos no Brasil uma cultura legislativa onde o legislador ele se preocupa muito pouco com a opinião popular e muitas vezes com a própria Constituição. Vide a quantidade de ações de inconstitucionalidade que existe no Brasil. Vide a quantidade de debates de inconstitucionalidade que são travados entre partes, não só as ações diretas que são propostas pelos partidos políticos e associações, mas também a discussão incidental de inconstitucionalidade que qualquer um de nós pode levantar. Ou seja, os nossos legisladores, eles não têm uma preocupação muito grande em respeitar a legalidade ou mesmo a constitucionalidade na elaboração das normas. Isso porque
nós não temos no Brasil, primeiro, bons debates políticos, nós não temos no Brasil um controle desse tipo de propositura e realmente hoje o STF vira o nosso grande protagonista, pois é o STF que precisa se manifestar e é o STF que precisa reorganizar o sistema que realmente está bastante prejudicado. Porque quem vai suportar essa conta? No momento em que o orçamento público ele é ferido dessa forma, em que nós temos um fundo eleitoral que sai de 2 bilhões para 5 bilhões de reais praticamente, ou seja, 4,7 bilhões, você tem realmente um aumento de despesa pública muito relevante num cenário de arrecadação baixa e alto endividamento. Ou seja, o cenário para o país é ruim no norte, no horizonte próximo. E esse tipo de votação, esse tipo de aprovação, só demonstra a falta de compromisso do Congresso Nacional com o povo brasileiro. Agora, doutor, qual manobra jurídica pode ser feita pelo Congresso para manter essa decisão de estabelecer o fundo eleitoral nos 5,7 bilhões? Lembrando aí, o senhor falou de uma falta de articulação ou de iniciativa de alguns parlamentares. Nós acabamos de conversar com o senador Eduardo Girão. O próprio senador Eduardo Girão, William, tem um projeto de lei, ele encaminhou um projeto de lei para estabelecer, fixar um teto para o fundão de 2 bilhões, mas infelizmente não foi aprovado. Que era o inicial, né? Bom, na verdade, eu não vejo como manobra jurídica, né? Foi ajuizada uma ação que está realmente pendente de julgamento no STF hoje e, obviamente, haverá o direito de defesa, né? O direito de defesa, o contraditório, a ampla defesa, que são garantidos constitucionalmente. Portanto, é necessário que o STF se manifeste e que seja resguardado o direito de defesa daqueles que elaboraram esse projeto de lei que aumentou o fundo eleitoral. O grande problema que eu vislumbro no caso concreto é exatamente a esperança de que o STF vai julgar com a justiça, a esperança de que o STF não vai julgar com a política. Nós sabemos que muitas vezes o STF adota posicionamentos políticos e não jurídicos, e no caso concreto, o que eu espero honestamente é que o STF busque os conceitos jurídicos. Ou seja, houve uma violação constitucional, essa violação ela é clara, mas é importante frisar que nada impede que o STF adote uma jurisprudência política, adote uma jurisprudência consequencialista, no sentido de que não cabe ao STF deliberar sobre a intervenção em outros poderes, a deliberação do orçamento da União. Então, realmente, existe o risco, sim, desse fundão ser aprovado e da decisão do STF ser desfavorável à população. Nos microfones da Jovem Pan, o tema, o fundo eleitoral, com o advogado Gabriel Quintanilha. Gabriel, obrigado pela sua participação. Um ótimo dia. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Obrigada, doutor.